Para quem não sabe, temos uma Copa do Mundo esse ano. Essa Copa do Mundo será feita no Catar. Segundo o pessoal que vai lá no Catar, Catar é um país que esse ano não teremos muita participação de pessoas que não têm muitas condições, mas prontos, porque os hotéis já estão muito caros, já está tudo reservado, está tudo muito elevado, e isso é natural para os países que organizam a Copa do Mundo, mas a grande diferença é que na Rússia, por exemplo, não foi assim, ou na Europa nem assim. A Rússia já tem é um país mais grande, então também tem mais infraestrutura. Catar não, para quem não sabe, Catar é um país que fica no Oriente Médio. E, se popularizou recentemente por causa do petróleo. O país cresceu muito por causa do petróleo. O petróleo é que ajudou muito. Catar é só isso, pessoal. Vocês verem, faz fronteira com a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é tudo isso, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita é que é o maior, digamos assim, inimigo da região com o Irão. Você consegue ver que, em termos territoriais, a Arábia Saudita e o Irão, eles comem boa parte aqui da região. A Turquia chega a ser mais pacífica porque está numa região um pouquinho mais afastada. Mas aqui, vindo aqui para baixo, tudo aqui é conflito. Aqui não existe aquela paz, digamos assim, que a pessoa sente no dia a dia. Até agora tem guerra, até agora tem conflito aqui no Iêmen. Nesse momento estamos aqui a falar. Tem conflito no Iêmen em relação a esse território, né? E tem financiamento dos sauditas até agora. Essa parte de Israel não se fala com os palestinos, né? Síria, tudo isso está em conflito. Só que embaixo, Oman também em conflito. Só que embaixo, só dois países que você consegue ver aqui um pouquinho de paz. Só a Arábia Saudita e Emirados. Os sauditas não estão em paz, porque sempre são bombardeados também. Não, sauditas não. São. Sauditas estão em paz. Eu acho que esse ano é que não houve. O que acontece lá, eles sofrem bombardeamento, somente nas zonas onde eles fazem explorações de petróleo. Alguns militares do Iêmen também mandam alguns foguetes. Porque, querendo ou não, quem é amigo do meu inimigo, quem é inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, então nós conseguimos chegar aqui a uma conclusão que só Emirados Árabes Unidos e Catar, né, é que são regiões pacíficas daqui. Porque, pelo menos, pelo conhecimento que eu tenho até agora, não está em conflito com nenhum país da região. Eu acho que tem muito a ver com a expressão do país, também das suas ambições. Os sauditas querem aquilo tudo para eles. Eles, por exemplo, eles querem ser tipo os maiores. Eles querem ser potência. Eles já são uma potência. Eles querem ser potência religiosa, querem ser tudo. Só que o Irã também quer fazer uma contramão. E aí começam a surgir os atritos. Mas no final nós sabemos que tudo isso é falling the money. Todo mundo está a seguir o dinheiro. O grande conflito, para quem não sabe, né, daqui dessa região, é que toda essa região, o islamismo que eles seguem, é o islamismo diferente do Irão. Sim, é da mesma religião, sim. Mas aqui nós temos os sunitas e aqui nós temos os xiitas. É por isso que o Irão não se dá bem aqui com o resto do pessoal, ou o resto do pessoal não se dá bem com o Irão. Tá entendendo? Porque seguem religiões, ou é como no cristianismo, né? Nós temos cristianismo, depois temos protestantismo e catolicismo. Mesma coisa aqui com essa parte, essa região do Médio Oriente. Então, eles têm a mesma religião, mas no lado nós temos xiitas, no outro lado nós temos sunitas. E eles têm manifestações diferentes, principalmente do ponto de vista do Maomé. Eles não têm aquela visão de que e cada um levanta e diz que é descendente de Maomé. Então, existe essa diferença na região e isso, né, causa o conflito que existe. Existem países aqui também que têm sunita e xiita, como o Iraque, que é uma parte xiita também. Sim, mas aqui é tudo minoria. Boa parte está mesmo aqui no Irão. Ninguém se foca nesses países. Se esquecer aqui na Síria,
a Síria, o Iraque e a própria Turquia que estão cheios de curdos. E os curdos, eles reclamam que essa parte toda que está aqui, essa parte do norte, né? Norte, aqui do Irão, essa parte do leste da Turquia, uma parte aqui da Armênia, eles fazem aqui mesmo um círculo. E uma parte aqui do Iraque, eles reclamam esse território como deles. Como deles. E, epá, não sei do ponto de vista, eles têm razão, né? Porque é a mesma coisa que aconteceu conosco na conversa de Berlim. Tipo, não se levou em conta a parte étnica quando se dividiu os territórios. E a parte aqui da Turquia é que a Turquia, né, naturalmente, dominava tudo isso quando era o Império Otomano. Quando a Turquia ficou a Turquia que nós conhecemos hoje em dia, eles ficaram com uma parte, né, que talvez não seria deles. Não, existia o Kurdistão, existia mesmo um país, é que um francês é que decidiu acabar com o Kurdistão e criou outros países, dividindo o Kurdistão. Agora, o que se passa é que eu só acho que para esse conflito entre esses países acabar, infelizmente é que os curdos eles não têm grande influência e não têm muito dinheiro aqui no Ocidente, por exemplo. O Kurdistão foi destruído, depois do Kurdistão foi repartido em vários outros países, para outros países. Mas agora temos aqui Israel, que só se criou porque os ocidentais decidiram vamos criar aquele Estado. Tá vendo? Então, quer dizer, uns têm história étnica de um povo, de um determinado povo, numa região, eles por terem influência no Ocidente conseguiram recuperar suas terras. Mas os outros que não têm dinheiro, até hoje, na sua própria terra, ficam a vagar como dizem, como indígenas não, né? Como sem terras. Então, esse é o maior problema. Agora, essa região problemática é muito problemática. Eu não acho que, na minha opinião, eu não creio que o Islã é radical, não. O que acontece é que se criou um radicalismo por forças das economias mais poderosas do mundo, no sentido de prejudicar esses países, porque esses países têm tudo para dar certo, têm muito recurso, têm muitos hidrocarbonetos, têm gás, têm petróleo. Então, essa foi a maneira de destruir estes outros países, porque eu não acho que o Islã seja mau. Isso mesmo aconteceu também a radicalização do cristianismo. O cristianismo era pacífico, mas o Império Romano radicalizou, começou a perseguir pessoas. Então, a própria igreja, depois de um tempo, se radicalizou, começou a matar pessoas, participou no tráfico de escravos. Então, não acho que a religião que é má, mas os políticos que absorvem ou que influenciam a religião, o que acontece é que eles acabam trazendo coisas que nada abonam na própria religião. E esse conflito aqui nessa região não termina ali, né? Nós temos também aqui a Turquia, né? Com a criação da Turquia atual, eles pegaram essa parte de Istambul. Istambul, que era Constantinopla, que fazia parte da Grécia. Os gregos até hoje reclamam essa parte, que essa região é muito estratégica, porque é a parte que liga, Istambul é a região que liga a Europa com a Ásia, aqui na região do Mediterrâneo. Então, os gregos até hoje, eles reclamam que Istambul, que antes fazia parte do Império Grego, Constantinopla, depois foi roubado pelo Império Otomano, que hoje em dia faz parte da Turquia, né? Eles reclamam que essa região é roubada, essa região é muito estratégica, pessoal. Vocês não fazem ideia. Basta vocês olharem aqui, né, para o Mar Negro e darem conta de tudo isso. E como é que isso liga mesmo, de uma maneira terrestre, a Europa com o continente asiático. E aqui nós temos umas ilhas que até hoje têm divisão entre se fazem parte da Turquia ou fazem parte da Grécia. Até hoje não se chegou a uma conclusão. A Turquia continua a reivindicar que todas essas ilhas que estão aqui fazem parte da Turquia. Tá vendo? Na semana passada quase houve um conflito entre a Grécia e a Turquia. Eles estão assim todas as semanas, todos os meses. Porque a Turquia fez uma prospecção de gás e descobriu gás em algumas ilhas que a Grécia reclama que são dela. E os turcos, por sua vez, dizem que não, essas ilhas são nossas. Então,
Eu acho que o grande problema não são bem as ilhas, não são as terras. O problema é o que as ilhas têm debaixo do solo. Porque Sim, e também é uma questão histórica, porque já houve um tempo que fazia parte da Turquia, especificamente do Império Otomano. Mas há um tempo que fazia parte dos gregos. Sim, agora ele faz parte dos gregos. Inclusive a própria Crimeia, né, que hoje em dia o mundo todo conhece, que é essa região que está aqui, também fez parte do Império Otomano. Quem separou a região da Crimeia com a Turquia, né, vocês conseguem ver aqui a proximidade, foi o Stalin. Quando o Stalin derrotou aqui os otomanos, mandou todos os otomanos, né, que estavam aqui na Crimeia voltarem na Turquia. Eles chutou mesmo, saíram daqui e foram para que venham aqui para a Turquia e outras regiões, né, que faziam parte do Império Otomano. E tudo isso no final do dia conta. Mas eu acho que o caso da Crimeia é muito diferente. Por quê? Porque, em termos de direito constitucional, o que é que nós temos que ver? A Crimeia, tipo, depois da criação da União Soviética, que são vários países, a Ucrânia, basicamente, a União Soviética nasce na Ucrânia, não nasce na Rússia, que nós conhecemos hoje, nasce na Ucrânia. Mas o que nós devemos ver é que depois do Holodomor, da morte de vários ucranianos por fome, então alguns líderes da União Soviética tiveram que fazer uma oferta, ofereceram a Crimeia para a Ucrânia, mas em termos constitucional pertence à Rússia. Então, quando os russos vão lá dizem que queremos a Crimeia de volta, então é uma terra que lhes pertence. Agora, só que na própria Ucrânia também tem problema. Existem territórios que quando os alemães e os russos dividiram a Polônia, alguns territórios depois da Segunda Guerra Mundial foram oferecidos à Ucrânia. Está bem? Então, existem territórios que são da Ucrânia, os que não eram dela. E o outro problema que se aconteceu na União Soviética era a remoção de povos. Por exemplo, o conflito que se tem aí entre... qual é o país? Tem dois países aí que entraram em guerra recentemente por causa... Armênia. Armênia, o conflito da Armênia é que tinham dois povos que eram distintos. Stalin fez o quê? Começou a remover um povo, meteu no outro sítio, o outro no sítio, e hoje temos esses conflitos. Sim, aqui o caso da Crimeia, né, é mesmo semelhante, porque não era mais parte da Ucrânia, nem parte da Rússia. É a mesma coisa aqui. É a mesma coisa, por exemplo, nós hoje em dia estamos a falar que ele é de Santa Helena e de Angola. Ainda nem começamos a reivindicar. Os britânicos têm que nos dar a nossa ilha. Exatamente. Então, tudo isso conta no final do dia. E tipo, aqui no Chipre tem uma divisão. No Chipre tem uma divisão. Nós temos uma parte da ilha, Nicósia. Essa parte da Nicósia é uma parte mais turca. Outra parte aqui é uma parte mais grega. Tipo, os turcos dizem que Chipre é deles. Então, eu acredito, né, que o mundo despertou com o conflito da Ucrânia. E agora está a se valorizar mesmo terra. Está a se valorizar algo tangível, né? Algo que existe. E, inclusive, né, eu estou lendo um livro nesse momento, do Kiyosaki, livro Fake. E tem uma parte do Buckminster Fuller, para quem não conhece Buckminster Fuller, foi um dos maiores cientistas do século XX, um norte-americano, né? E ele tem um livro que se chama The Grunch of Giants, tipo, o banquete dos gigantes. E tem uma parte que ele fala muito importante, que é a questão de ativos tangíveis. Porque hoje em dia, depois da queda do padrão ouro, o dólar se tornou uma moeda invisível. Moeda que ninguém sabe se existe ou não existe. E essa tendência se manteve por pelo menos 50 anos. A Rússia é que é a causadora do despertar do mundo em relação a ativos tangíveis. Então as pessoas começarem a olhar de que realmente o que importa é aquilo que eu pego, é a minha terra, são os recursos tangíveis. E com o passar do tempo, né, acredito eu,
E vamos continuar a ver cada vez mais reivindicações de terrenos, de países ou de regiões a dizerem que eu quero me tornar um país. Inclusive, no próprio Estados Unidos da América, a região do Texas, eles têm um movimento agora também, querem sair dos Estados Unidos da América. Isso não é novo, atenção. No Texas tem um movimento também, querem sair. Daqui a pouco podemos ouvir o próprio Alasca também a tentarem dizer, olha, queremos voltar para a Rússia, queremos ser um país inteiro, porque nós não temos uma ligação terrestre com o próprio Estados Unidos. Isso tudo joga no final do dia. Não, o Texas não se entregou. O que aconteceu é que houve conflitos entre nativos e os americanos, que eram descendentes de ingleses, mataram nativos e tomaram a terra. Não se entregou. Não, a questão do Texas, eu estava vendo que quando se criou o Texas, só que os texanos estavam a lutar com os espanhóis. Então, como eles tinham medo de serem invadidos novamente pelos espanhóis, disseram, não, vamos se unir com Não. com os norte-americanos. Os americanos mataram nativos. Não foi vontade. Eles não evitaram. Os americanos tinham um conflito, sim, com os espanhóis. Houve uma guerra que os espanhóis perderam. Atenção, os espanhóis perderam. E os americanos, para tomarem Texas, tomarem essa região do sul, Califórnia, não foi por paz. Não foi o povo a dizer, olha, eu não quero estar na mão dos espanhóis, quero ficar na mão, não. Eu não estou nesse contexto. Houve usurpação de terra. Eu não estou, não sei se você está me entendendo, eu não estou aí na questão entre a guerra entre os nativos. Eu estou aí na questão em que quando se formou o estado do Texas... Não, já existia. Tipo, você está a cair naquela complexidade de que o povo não existia antes de ser formado. Ele já existia, o povo. Quando os americanos entraram, houve conflito entre o nativo. Tipo, quando os europeus entraram nos Estados Unidos, praticamente houve uma erradicação da população nativa. Sim. Agora, eles se estabeleceram. Só que ao se estabelecer, eles começaram a ter conflito com o México. Só que depois de um tempo deles se tornarem assim independentes, podemos dizer. Só que eles tiveram que se aliar aos Estados Unidos ou entrar na Confederação Estados Unidos para não serem invadidos pelo México. Não. O que você tem que ter em atenção é que essa região nunca foi parte dos Estados Unidos da América. Era parte do México. Sim, é isso que eu era parte do México. O México não tinha que conquistar. Era parte do México. Não tinha que conquistar. Não tinha que conquistar nada. Tanto é que até... Não. Atenção. Essa região aqui nunca foi parte dos Estados Unidos da América, era parte do México. Essa parte do sul toda, até você consegue ver facilmente os nomes, aqui estão nomes espanhóis. Era tudo México. Os Estados Unidos da América como país, quando foi formado, só tinha 13 colônias. Só essa parte aqui, do litoral, só essa parte. Eles começaram a ocupar essas terras por invasão. Não é porque os mexicanos, ou a parte aqui, não querem andar mais na parte do México, nós queremos... Não. Isso tudo era parte do México. Os Estados Unidos da América pegou essa parte por usurpação de terra. Entendeu? Não houve aqui nenhum acordo entre os nativos com o povo americano, não houve aqui nenhuma coisa de, não quero fazer parte do México. Não. Foi por força, guerra. Foi... E esses nativos faziam parte de quê? Faziam parte do México. Os povos nativos do México até hoje ainda existem. Sim, eu não estou a dizer que não existe nativo. Eu não tenho essa perspectiva. Sim, então, o que houve é a usurpação de terra do México, sim. Sim, é isso que eu estou a dizer. E o povo nativo não, em nenhum momento, deu vontade de fazer parte dos Estados Unidos. Nunca. Força! Eu estou a te explicar. É a mesma coisa com Angola. Como é que Angola ficou província de Portugal? Sim, é a mesma coisa com o México. Será que o povo de Angola, de um momento, se manifestaram a dizer que nós queremos ser parte da colônia de Portugal? Não. Será que o Brasil um dia disse que, olha, os nativos do Brasil disseram, olha, nós hoje queremos fazer parte de Portugal? Não. Por quê? Há aniquilação de povos e força. É a mesma coisa com o povo do Texas, aqui não houve nada, nenhum acordo. Eu não estou a falar dos nativos, eu estou a falar depois da recadinha. Já tinha México, não sei se você deve perceber. Eu estou a dizer, já existia, mas o tipo, dentro do México havia um movimento, como posso dizer, que queria ser independente. Não. Texas no momento quis ser independente. Antes. Não havia aqui nenhum movimento de independência. Porque os povos nativos que aqui havia, eles estavam em conformidade. Não havia. Quem veio
e separou as coisas. Foram os americanos que estavam aqui e decidiram pegar esse território. Mas o México era, querendo ou não, tinha lá nativo, tipo, tinha os espanhóis. Sim, havia espanhóis, mas não havia interesse dos nativos em separarem México como país desse território. O que você tem que dizer é: os nativos queriam se separar dos espanhóis da mesma forma que queriam se separar, porque os países já estavam formados. Não sei se você também entendeu. O que eu estou falando é tipo, como posso dizer? Os nativos. Eu não estou dizendo uma questão dos nativos. Os nativos nunca quiseram se separar, eles queriam viver do jeito que eles queriam da conformidade. Agora, eu estou falando naquele período. Havia conflito entre os descendentes dos ingleses, holandeses, que foram hoje aos Estados Unidos, e os espanhóis. Esses aqui criaram os seus movimentos, é que criaram já os famosos estados. Agora, entre eles é que havia conflitos. Eu não estou falando que havia conflito do nativo. Só que eles tinham uma coisa em comum. Eles queriam destruir as comunidades nativas, que é para ficar numa terra. É isso. Mas pronto. Chegaram a um ponto, houve um conflito entre os ocupadores. É isso que eu estava a tentar dizer. Pronto, pessoal, vamos continuar com o nosso tema. Vou pegar aqui a parte do Qatar, né, que é a parte que nos interessa. Vai ter uma Copa do Mundo, né? Se você for para o Qatar, dá um sinal, né? Nós queremos ver o pessoal que vai para o Qatar. Eu acredito mesmo que eu não irei para o Qatar, mas pronto. Vai ter Copa do Mundo aqui nessa região muito pequena, né? Uma parte muito pequena. Vai ter aqui a Copa do Mundo desse ano, aqui em Doha, especificamente, que é a capital do Qatar. Provavelmente, eu se viajar para Luanda, vou passar aqui por Doha, né? Então, eu vou já ver em primeira mão a província onde vai ser a Copa do Mundo, mas prontos. E a FIFA anunciou que vai lançar uma coleção de NFTs. Yeah. Essa coleção de NFTs vai se basear, né, nos momentos históricos da competição e vai ser divulgada no final desse mês. Né? Eles vão divulgar no final desse mês. E vai ser uma coisa muito, mas muito interessante, né, de se ver. Sim, vão vender mesmo. Eu acho que vão valer milhões. Vão vender. Não, segundo a FIFA, eles vão vender, em princípio, né, a preços acessíveis. E a coleção vai ser baseada na blockchain da Algorand. Mas eu acho que, Euclides, até pode ser um preço acessível, mas o problema é a demanda. Futebol. Sim, já tem muita gente, muita gente, né, de olho para comprar. Basta vermos as coleções da própria Disney, de outros campeonatos também, do próprio NBA, do próprio LeBron James. Foram adquiridas de uma maneira muito rápida. Então, não vai ser diferente com a coleção da FIFA. E os collectibles dessas coleções, muita gente quando compra, né, compra mesmo pensando a longo prazo, não vende. Eles compram e guardam. Acontece mesmo isso. Muita gente quando compra, guarda. Então, se você quiser comprar os NFTs da FIFA, você tem que ficar de olho no website oficial, no website da comunidade Bitcoin Angola, e também seguir o perfil deles nas redes sociais. Yeah? O perfil específico do FIFA Plus Collect, que é o perfil da coleção de NFTs que eles querem lançar. Yeah? Então fica atento às explicações que eles forem fazendo nas redes sociais deles, porque vai ser uma coisa muito interessante. E tudo indica, né, que a coleção deles vai se valorizar com o passar do tempo. Rodrigo, vais comprar ou planejas comprar o NFT do Penta do Brasil quando foi vencido? Tipo, aquele vídeo do Ronaldo e tudo mais. Não, acho que eu não penso, Euclides, por mais que tenha valorização ou tenha a longo prazo, mas futebol é uma coisa que não me agrada. Eu não sei, tem gente que gosta de futebol, eu nunca gostei, desde pequeno eu não gosto de futebol, não gosto. Particularmente eu não gosto de esporte, de ver, sabe? Esse negócio de torcida, esse negócio de time, isso não sou chegado. Eu nunca fui. Minha família é, Euclides, minha família é, meus irmãos, meus tios, meus avós, mas eu sou exceção, eu sou o patinho feio da família. Mas quer apoiar o Brasil na Copa desse ano ou não? Euclides, se eu te falar que eu vou apoiar ou não vou, eu vou estar mentindo, porque eu não vou nem assistir os jogos. Então, tá certo. Tá certo. Vamos lá ver então. Pessoal, se vocês quiserem comprar, né, os eventos que forem feitos
da Alemanha, de Angola, aquele golo do Mundial, tudo isso talvez, não sei se vai ter, mas pronto. Talvez haverá golos do Aquá. Fica atento em relação a isso. Vamos aqui ouvir da Valdo, né? Se vai comprar as coleções de NFTs da FIFA no final desse mês. Eu queria até perguntar algo, se eles vão só vender em relação aos momentos que vão ser desse campeonato ou também das... Não, passadas também. Passadas também? Não, se ter, eu vou comprar da seleção angolana, eu vou comprar do meu país. E aí também eu acho que se calhar eu compro também, tipo, de alguns outros países que levaram alguns mundiais. Agora, eles estão a tentar trazer essa estética, digitalizar a história. Estão a tentar digitalizar a história. Eles já começaram a vender aqueles cartões de onde você tem jogadores que são raros. Você pode vender e você tem um valor. Então, eles estão a fazer essa cena de digitalizar a história. Isso vai ser muito interessante. Pessoal, para quem participar na Copa do Mundo, aproveitem, né? Em Doha, no Catar. Lembrando que, por ser um país muçulmano, você não pode beber cerveja, não pode haver pessoas do mesmo gênero dentro do Catar, não pode haver relações em ambientes públicos, nem sequer beijo em ambientes públicos, né? Isso aqui é de praxe, isso acontecia muito nos países anteriores, onde se fazia a Copa do Mundo, uma coisa completamente normal aqui no Ocidente. Lá, como é num país onde tem Sharia, pessoal, aí é complicado. Eu acho que essa Copa aí, tipo, eu acho que, apesar de ser comprada, vai ter um preço amargo para muita gente. Boa parte da população, eu acho que não dá para participar, porque Catar, diferente dos países daqui da Europa, países daqui do Ocidente, não tem muitas opções assim de hotel. Isso quer dizer que os hotéis estão lá, o preço já está mesmo lá. Até cheguei a ouvir que você não encontra menos de $5.000 por dia um hotel. Menos de $5.000. Não estamos falando de 5 estrelas, não. 3, 4 estrelas. Você não encontra menos de $5.000. Então, para quem for para lá, né, só são pessoas que têm mesmo bolso. Quem não tiver dinheiro não vai nessa Copa do Mundo. Não vai nessa Copa do Mundo. E essa é a Copa do Mundo da seleção. Né? Vamos fazer uma seleção dos que valem a pena participar. Quem tiver bolso roto vai ficar em casa abaixo na televisão. Então, isso aqui, né? Mas, do ponto de vista negativo, porque as pessoas estão com aquele estresse da pandemia e precisam descontrair. A Copa do Mundo era uma alternativa. Agora, nem todo mundo vai poder ir para o Catar. Isso já fica. Mas eu acho que muita gente não vai também por causa do país. Sim, porque você, não vai ter álcool, por exemplo. As pessoas para beberem vão ter que se refugiar, né? Nos hotéis, comprar garrafas, esconder. Você beber publicamente vão te prender. E, claro, mesmo nos Estados Unidos da América você não pode fazer isso. Em alguns países da Europa também é proibido fazer isso. Mas, pelo menos, se esperava que você, pelo menos, andasse com aquela garrafa monstra. Nem a monstra você podia andar. Era mais ou menos como, é mais ou menos como carnaval. Exatamente. É pegado se divertir, né? Mas, como agora tá complicado o pessoal da Copa do Mundo. Tá complicado.